Fala aí, seus lindos, tudo bem? Professor Darlan Venturelli, e hoje o nosso tema é muito aguardado por todos que estudam tecnologia da informação aqui com o Gran Curso Online. Hoje nós vamos falar sobre COBIT 2019, Governança e Tecnologia da Informação na sua origem, na sua raiz. E nós já vamos fazer um acordo inicial. Esse não é um treinamento para você ficar um especialista em COBIT 2019. Esse é o treinamento para você ficar especialista em gabaritar provas de tecnologia da informação que abordem a temática de COBIT 2019. Começamos aqui o nosso acordo. Você vai sair um certificado em COBIT? Não. Você vai sair um especialista em fazer provas de qualquer banca sobre COBIT 2019? Sim. Outro acordo, nós vamos trabalhar com teorias na base e muitas questões. Eu trouxe aqui um conjunto de questões que aborda tudo que as bancas vêm cobrando por aí. Ou seja, as questões fazem parte da metodologia de ensino. Então, nós fazemos uma parte teórica mais básica para que vocês possam, durante a resolução das questões, entender como que nós vamos raciocinar para responder. Ou seja, a questão faz parte da metodologia e a questão faz parte da explicação do tema. E aí nós vamos explicando como resolver cada questão, complementando cada conceito importante. Então esse é o nosso acordo inicial para que você entenda como vai acontecer o nosso treinamento sobre COBIT 2019 aqui. Tranquilo? Beleza? Então, bora começar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, @professor Darlan Venturelli, corre lá. Todas as vezes que nós formos gravar a aula bacana, que nós tivemos um evento interessante, eu vou avisar vocês. Se inscreve no canal do Gran também, que aí você não perde nenhuma notificação, né? Ativa o sininho e não perde nenhuma notificação sobre as nossas aulas. Eu sou o professor Darlan Venturelli, eu sou analista em tecnologia da informação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Nesse momento que eu estou gravando essa aula, eu estou fazendo o curso de formação de analista em planejamento e orçamento na área de tecnologia da informação. Então, em breve, né, eu mudo de carreira. E esse ano também já tive algumas aprovações em concursos públicos na área de tecnologia de informação, principalmente na área de governança, ou seja, um background aí. Esse ano a gente vem estudando bastante para preparar o melhor material para você. Tá aqui o meu currículo, se você tiver uma curiosidade. E vamos começar a falar sobre COBIT. E o que é o COBIT 2019, então? O COBIT é a versão mais atual desse framework de governança e gestão de tecnologia de informação. E ele é desenvolvido pela ISACA. O que nós temos que lembrar? Nós já estudamos gestão de projetos. Então, o PMBOK é gestão de projetos. Muito utilizado pelo pessoal de tecnologia de informação. Nós temos a ITIL, que é a gestão de gerenciamento de serviços. De serviços de TIC, ou de TI, né? E nós temos o COBIT, que é um framework de governança e gestão. E nós temos também o CBOK, que é um modelo para gerenciamento de processos de negócio. Então esses são os principais modelos que nós estudamos aqui no nosso conteúdo de gestão e governança. E COBIT, então, é um framework de governança e gestão de tecnologia da informação desenvolvido pela ISACA, da mesma forma que o PMBOK ele é desenvolvido pelo PMI. Então, o COBIT ele vai fornecer um modelo estruturado para garantir que a TI esteja alinhada aos objetivos estratégicos, objetivos corporativos, os objetivos de negócio. Então, o nosso objetivo aqui é
alinhar objetivos de TI aos objetivos de negócio, objetivos estratégicos. E quando nós falamos de COBIT, como o COBIT ele é bem abrangente no contexto de governança de tecnologia da informação, ele convive, ele se integra muito bem com outros modelos, por exemplo, o ITIL, e nós vamos perceber uma presença muito grande aqui da ITIL. Então, o ISO 27001, COSO, NIST, então nós convivemos aqui dentro desse contexto de governança, tecnologia da informação, com vários modelos. E agora, como nós já comentamos, nós temos muitas questões, mas muitas questões para você compreender essa disciplina. Começando por essa bem simples de 2024. É um framework globalmente reconhecido, desenvolvido pela ISACA, que oferece diretrizes abrangentes e estruturadas para o gerenciamento e governança de tecnologia da informação nas organizações, promovendo a integração de boas práticas, controle interno e conformidade regulatória. Assinale a alternativa correta ao que se refere a frase abaixo. Ele está falando, um modelo desenvolvido pelo COBIT, desenvolvido pela ISACA, na área de governança e tecnologia da informação, é o nosso COBIT, gabarito alternativa D. Questãozinha muito simples como essa, né? Essa é uma questão bem tranquila. Aí você fala assim, mas cai isso na prova? Estou mostrando para vocês. Nós vamos pegar questões das mais básicas, as mais avançadas, dos temas que mais são cobrados em prova. Eu vou mostrando para vocês como que a banca gosta de cobrar, porque do que a banca gosta, a gente ama demais. Tá, mas é um framework de governança, de tecnologia e gestão de tecnologia da informação. O que é governança? Então nós temos que pensar aqui o que é governança. Então a governança de TI refere-se ao conjunto de práticas, de processos, políticas e estruturas que garante que a TI esteja alinhada aos objetivos estratégicos, é o que acabamos de falar. A governança de TI, ela busca esse alinhamento entre a TI e os objetivos estratégicos, objetivos de negócio, gerando valor. Hoje todos os modelos, os frameworks, eles se preocupam com a geração de valor. Mais importante que os processos, mais importante que a execução de práticas, está a geração de valor, mitigando riscos, e nós vamos ver que o COBIT tem um foco em riscos, tanto no domínio de governança, quanto em um domínio de gestão, e otimizando os recursos. Também nós vamos pensar aqui em otimização de recursos. E a governança de tecnologia da informação é uma parte muito importante da governança corporativa, que é algo muito mais amplo, né? Então, olha, governança de tecnologia da informação é uma parte da governança corporativa. E isso vem do momento que nós vivemos, principalmente o mais atual, aí, com a transformação digital, e a TI está cada vez mais importante. A TI vem se tornando cada vez mais uma peça fundamental para que uma organização possa crescer de forma sustentável. O suporte de TI é, de fato, muito importante. Então, olha só, para você levar para a tua prova discursiva a governança de TI, é essencial para garantir que a TI seja usada estrategicamente.
nós sempre pensamos em elevar a TI a um nível estratégico, contribuindo para o crescimento, eficiência e inovação das empresas. Outra técnica que eu uso muito com vocês é o que eu chamo de marcar o DNA da resposta correta. Então nós vamos fazer uma teoria bem básica, como eu comentei com vocês, assinalando termos importantes, aqueles termos que são fundamentais para você compreender e identificar a alternativa correta. E aí eu marco essas palavras-chave e você vai lá e marca também, eu aqui, você aí. Para quê? Porque na hora que chega na questão, você identifica e você fala, acertei a questão. Nós temos então o DNA da resposta correta. Então, quando eu falo de governança corporativa, nós estamos falando de uma corporativa de TI, nós estamos buscando elevar a TI a um nível e manter a TI a um nível cada vez mais estratégico. E aí eu falo, o COBIT é um modelo de governança, um framework de governança e gestão. E eu já começo, já antecipo um pouco o tema, que o COBIT 2019, na verdade o COBIT da versão anterior, o COBIT 5, traz um conceito muito importante, que é a distinção, a diferenciação do que é governança, o que é gestão. Isso é muito importante porque muitas questões cobram sobre essa diferença de governança e gestão. Vem comigo. A governança de TI, qual que é a diferença entre governança de TI e a gestão de TI? A governança de TI garante que necessidades, condições e opção das partes interessadas sejam avaliadas para definir objetivos empresariais, objetivos organizacionais. Então a governança de TI, ela está lá dando a direção, definindo o caminho. Então define a direção por meio da priorização. A governança prioriza. A governança toma decisões. Decisões que tipo? Decisões estratégicas. Enquanto a governança define os objetivos, prioriza aquilo que é mais importante, dá a direção, toma as decisões estratégicas, a gestão vai lá e planeja, constrói, executa. E monitora as atividades. Então veja, enquanto a governança dá a direção, a gestão vai lá e executa as atividades. Mas como que ela executa? Sempre em alinhamento com com os objetivos dados pela direção, pela governança, né? Então todas as ações da gestão de TI têm que estar alinhado com aquela direção estabelecida pela governança. Tem que estar alinhado aos objetivos organizacionais, objetivos estratégicos, porque é por meio da gestão que a organização alcança seus objetivos estratégicos. Por exemplo, existe um conjunto de objetivos, mas esses objetivos organizacionais, esses objetivos estratégicos, eles vão ser alcançados por meio da realização de projetos. E o projeto vai estar aqui na gestão. E enquanto a gestão está lá executando atividades, projetos, a governança está aqui, ó, monitorando o desempenho, monitorando a conformidade daquilo que a gestão está realizando, porque a gestão deve realizar ações alinhadas aos objetivos traçados pela governança. Então a governança fica monitorando se tudo que está sendo feito na gestão está de acordo com as diretrizes dadas pelo nível de governança. Tranquilo? É assim que a gente faz essa leitura entre governança e gestão. Muito importante você conhecer esse conceito. E olha só uma provinha da Sebrasp de 2024. De acordo com a estrutura do COBIT 2019, assinale a opção correspondente à área que planeja, constrói, executa e monitora as atividades.
para atingir os objetivos da empresa. Toma cuidado, porque planejar, construir, executar o DNA da resposta correta aqui, as atividades para atingir os objetivos da empresa, por exemplo, os objetivos vão ser alcançados por meio de ações, projetos, e isso está no nível de gestão. Então eu tenho aqui os objetivos estratégicos, né, vamos colocar assim, que são alcançados por meio de vários projetos que somados, né, alcançam esse objetivo, esses objetivos organizacionais. Cada um faz uma parte, alcança um objetivo específico e somado vai alcançando os objetivos estratégicos. Então nós estamos falando do nível de gestão. Gestão e gerenciamento são sinônimos. Você pode falar gestão, gerenciamento, que é tudo a mesma coisa. Governança corporativa de tecnologia da informação. Mais um pouquinho desse conceito inicial. Também eu trago alguns conceitos para que você possa assimilar boas frases, bons termos para que você coloque na sua prova discursiva. Então, governança corporativa é essencial para garantir que a TI seja usada estrategicamente, como nós já falamos, contribuindo para o crescimento, eficiência e inovação das empresas. E para isso, a TI deve estar alinhada aos objetivos organizacionais. Nós já vimos que isso é muito importante, o alinhamento da TI aos negócios. Muito importante que a alta gestão, a alta administração, esteja envolvida na supervisão e na tomada de decisões sobre tecnologia da informação. A alta administração deve definir para qual lado, para qual direção nós temos que apontar os nossos recursos de TI. A governança deve ser adaptada às necessidades da organização. Isso é muito importante porque nós temos diferentes perfis organizacionais. Nós temos empresas grandes, médias, pequenas, nós temos negócios diferenciados. Por exemplo, a governança de TI de um banco não vai ser desenhada da mesma forma como a governança de TI de uma escola, por exemplo. São diferentes requisitos para o desenho de um sistema de governança. E olha, cada vez mais a TI é fundamental, então nós precisamos ter uma cultura voltada ao valor da tecnologia da informação. O pessoal tem que entender quanto a TI é fundamental nesse contexto de tecnologia da informação. E com esses princípios, as empresas podem maximizar os benefícios da TI e reduzir os riscos, e esse é um ponto muito importante. Aumentar os benefícios, reduzindo os riscos. Nós temos, no COBIT 2019, um foco muito importante na gestão de riscos, desde o nível estratégico até o nível de gestão, ou seja, governança e gestão, pensando em gestão de riscos, e nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. E tudo isso para garantir competitividade no mercado. Bom, eu te faço uma pergunta, aliás, a prova vai te fazer essa pergunta. COBIT se preocupa com gestão de riscos? Sim, tanto no nível de governança, tanto no nível de gestão. Nós vamos ter objetivos, né, processos que tratam sobre gestão de riscos. Isso é muito importante. Já tivemos provas que perguntaram assim: COBIT não se preocupa com gestão de riscos, PMBOK sim, ITIL sim, ó, já dou a dica. Tanto o COBIT, ITIL, PMBOK tem processos, práticas, objetivos relacionados à gestão de riscos. Tranquilo? Fácil demais, fácil demais. Bora continuar aqui. Uma figura clássica, então, do nosso COBIT 2019 é essa ideia dos objetivos.
organizacionais, né? Nós temos a governança de TI empresarial e esse alinhamento da TI com o negócio com foco na criação de valor. Essa é uma figurinha clássica que eventualmente pode cair na sua prova, as figuras mais clássicas eu trago para que a gente possa conhecer e reconhecer na hora da prova que se trata aí de uma figura do COBIT. Tá, e o que o COBIT não é? Isso é muito importante. Há vários conceitos equivocados sobre o COBIT. Então, o COBIT não é uma descrição completa de todo o ambiente de TI de uma empresa. Você vai ter questões que vai falar que o COBIT está relacionado com o desenho de processo de negócio ou com gestão de serviços de TI. Então, olha tudo que o COBIT não é. E muitas questões vêm aqui, isso daqui está lá no COBIT 2019, porque às vezes a banca vem buscar essa frase para descrever o COBIT e você vai marcar errado. O COBIT não é um framework para organizar processos de negócio, e nós já tivemos prova cobrando exatamente essa afirmação aqui. O COBIT não é um framework técnico para gerenciar a tecnologia da informação, ele é um framework para governança e gestão de tecnologia da informação. O COBIT não é prescritivo, ele não toma ou prescreve decisões de TI. O COBIT não diz, olha, você tem que fazer assim. Ele diz as melhores práticas, né? Ele define os componentes necessários para descrever como as decisões de TI devem ser tomadas, quem que deve tomar e como deve tomar essas decisões. Então ele não determina qual que é a melhor estratégia de TI para uma organização, ele não fala qual é a arquitetura ideal que deve ser adotada numa organização, também ele não diz qual que é o custo de implementação de governança e gestão de tecnologia da informação. Por quê? Porque tudo isso depende de cada uma dessas organizações. Cada organização tem um perfil. Agora, com base nos componentes, com base nas diretrizes, para se desenhar um modelo, para se desenhar um sistema de governança, aí sim nós conseguimos identificar a organização pode identificar a melhor solução para cada uma das organizações. Olha só essa questão. Entre as ferramentas que compõem a ITIL, na qual consiste em framework para implementação de gestão de serviço de TIC, encontra-se o COBIT, o qual consiste em um conjunto de ferramentas usadas para administrar processos de TI em busca de qualidade de produtos de TI. Olha só, ele falou que ferramentas para processos de TI, está errada essa questão. Tudo que o COBIT não é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas para administrar processos de TI. Então está errada. Errada essa questão. Essa figura ela é muito interessante, que vai definir o rumo dos nossos estudos daqui para frente. Olha só, aqui define alguns temas importantes de estudos. O primeiro deles está aqui nos domínios. Nós temos aqui o domínio de governança e nós temos aqui, vou colocar aqui melhor, né? E os domínios de gestão. Esses domínios de governança e gestão agrupam objetivos de governança e gestão. Nós temos dois elementos que são novos no COBIT de 2019. São os fatores de desenho e as áreas de foco, e eles, por serem novos, estão sendo cobrados na prova, e nós vamos entender o que é isso aqui. Então é novidade. Novidade do COBIT 2019. E aí nós temos as publicações do COBIT. Nós temos a publicação que dá introdução ao COBIT, a esse modelo. Então, COBIT Framework
Introduction Methodology. Metodologia Introdução ao Framework. Esse é o nosso tema principal. Esse é o nosso tema principal. Ou seja, o coração do nosso estudo está aqui. Porém, nós vamos também trabalhar em cima do framework, governança e objetivos. E as provas, vou colocar aqui que 99% das questões estão aqui. Mas nós temos ainda 2 guias. O Design Guide e o Implementation Guide. Nós já tivemos algumas questões sobre o Design Guide e algumas bem específicas sobre o guia de implementação. Para você ser um especialista em COBIT, nós precisaríamos aprofundar muito nesses outros 2 guias. Por isso que eu falei para vocês, eu quero tornar vocês um especialista em acertar questões de prova. Porque para se tornar um especialista em COBIT de 2019, eu teria que apresentar esses 4 modelos e os outros 2, o guia de desenho e o guia de implementação, são de fato complexos e precisaria de muitas horas de estudo e prática. Mas 99% das questões estão aqui. As outras questões sobre as 2 outras publicações, eu vou apresentar de uma forma como extra, uma forma para curiosidade e mostrar para vocês como que a banca já cobrou. Por exemplo, no ISS, na prova discursiva do ISS São Paulo e na prova discursiva do TCE Rio de Janeiro de 2021, se eu não me engano. Eles avançaram um pouquinho o sinal aí e cobraram aí o guia de implementação. Mas eu mostro para vocês depois. Tranquilo? Então tá aqui, ó, na visão geral, né? A parte introdutória e a metodologia do COBIT está aqui no nosso guia que nós vamos abordar de forma completa. Nós temos o guia, a publicação que descreve os objetivos de governança e gestão. Os 40 objetivos são 5 de governança e 35 de gestão. Isso nós vamos, na parte mais avançada, tratar aqui, porque existe a banca está ficando mais especialista também e vai cobrando um pouco mais, mas ela costuma parar por aqui. E aí, como eu comentei, o guia de desenho e o guia de implementação, eles são bem avançados e nós vamos apenas comentar algumas questões que chegaram a abordar esses temas, para, se caso repetir, a gente saiba pelo menos de onde vêm essas questões. E olha só como a prova já cobrou. O COBIT 2019, às vezes eu faço algumas adaptações, porque até hoje tem banca cobrando o COBIT 5. Por quê? Porque o COBIT 2019 não tem tradução. Então tem muitas bancas que ainda cobram o COBIT 5 e pasmem, já vi banca cobrando em 2024 COBIT 4.1. Isso é um desvio que é difícil de conter. Quando isso acontecer, a gente vai comentando nos nossos eventos. Então adaptei aqui questões que podem ser aproveitadas. O COBIT de 2019 é um framework desenvolvido pela ISACA, muito popular na governança de TI, que define padrões específicos para operações de hardware e software, de rede hardware, desculpa, operações de rede hardware, claro que não, né? Não é disso que a gente está falando. Foca exclusivamente em gestão de riscos. Gestão de riscos é algo muito importante dentro do COBIT, mas não é exclusivamente. Fornece um modelo de controle e governança que alinha a TI a negócio para entregar valor às partes interessadas. Opa, gostei. Alinhar a TI a negócio, hein? É utilizado principalmente para processos de desenvolvimento ágil de software e envolve apenas segurança da informação? Apenas também não, apesar de envolver segurança da informação. Nosso gabarito aí é alternativa C, porque olha, tem aqui nós temos objetivos, né, que
que funcionam como um controle. Nós temos aí todo o contexto de governança e, principalmente, alinhar a TI o negócio, entregar valor para as partes interessadas, ao nosso gabarito da questão, porque nós já encontramos o DNA da resposta correta. O COBIT 2019 é uma estrutura para organizar processos de negócio e estabelece uma distinção clara entre governança e gerenciamento. O problema aqui, ó, tá aqui. Organizar processos de negócio não é a função do COBIT 2019. Veja, lembra quando eu falei o que o COBIT não é? A banca gosta de pegar aquela tabelinha do que o COBIT não é para fazer esse tipo de questão. O principal conjunto de boas práticas, diretrizes e ferramentas de governança e gestão de TI são mapeados por meio do framework para auxiliar a implementação de tais instrumentos nas empresas. Um dos principais frameworks da indústria é o COBIT 2019. O principal objetivo do framework COBIT 2019 na governança da gestão de TI é estabelecer padrões internacionais para desenvolvimento de software. Olha só, mesmo tipo de questão, apesar de serem bancas diferentes. Fornecer metodologias para análise de mercado, definir diretrizes para gestão e controle de tecnologia da informação, implementar práticas para otimização de infraestrutura de rede, padronizar processos para conformidade fiscal. Então, mais uma vez aqui, ó, gestão e controle de tecnologia da informação, definir diretrizes, esse é o foco do nosso modelo COBIT. O COBIT 2019 é compatível com outros frameworks, como a ITIL V4, por exemplo, gabarito correto. Nós já vimos que eles convivem muito bem. O COBIT 2019 propõe um sistema de governança corporativa de TI que, por ser genérico e universal, pode ser implementado por qualquer tipo de organização, independente da sua natureza ou área de negócio, sem a necessidade de adaptação ou personalização às necessidades da organização. Pessoal, até aqui está vindo bem, mas sem a necessidade de adaptação ou personalização, não. Por quê? Porque nós temos que garantir que cada organização tenha um sistema de governança adaptado à sua realidade. Então é muito importante você entender que cada organização vai ter um modelo, um desenho diferente com base nos seus requisitos, na sua realidade. Tranquilo? Nós ficamos aqui nesse primeiro bloco e nós demos uma visão inicial bem importante para que você consiga entender esse framework COBIT 2019 sobre governança e gestão de tecnologia da informação. Até o próximo bloco, beijo para vocês!